Sim, pessoal, é isso mesmo que vocês leram no título, cara. Eu conversei com um japonês, 100% japonês, sobre Tokusatsu aqui no Japão. E por que eu digo japonês 100% japonês? Por causa que ele é um japonês real, ele não é mestiço, ele não é filho de japonês, ele não é um brasileiro que sabe japonês e mora no Japão e diz áudio. Ele não é tipo o Ed, o Shuz, o Hiro, não, é um japonês real mesmo, filho de japonês, mãe e pai japonês, avô japonês, bisavô samurai e tal. Eu não sei se o bisavô dele é samurai, mas porra, deve ser, né, mano, porque o cara é japonês. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que eu conversei, que eu consegui tirar de informação dele sobre Tokusatsu, cara. O que será que um japonês do Japão mesmo acha e pensa sobre Tokusatsu? É uma coisa que muita gente me pergunta sobre isso, mas eu nunca conseguia responder, porque como que eu vou responder algo de um japonês sem saber, sem conversar com um japonês? E hoje, finalmente, eu consegui, eu conversei, não foi hoje, foi algum tempo, alguns dias atrás. Mas enfim, então hoje finalmente eu consegui conversar com ele, então eu vou falar aqui tudo o que ele me falou, tudo o que ele me disse sobre Tokusatsu, sobre Super Sentai, Kamen Rider. Então, se você quiser ver, continua vendo esse vídeo e se inscreve no canal também pra dar uma moralzinha pra nós. Beleza? Bom, enfim, o contexto disso é que basicamente, pra quem não sabe, né, eu moro no Japão e eu trabalho numa fábrica de japoneses. Óbvio, a maioria lá que tem é japonês, não tem praticamente nenhum brasileiro que eu trampo perto, por causa que eu trampo andando na fábrica o tempo inteiro, então não tem como eu parar e trocar ideia com alguém. Mas nesse dia em específico, o meu chefe japonês, ele colocou um carinha lá, um japonesinho, um adolescente e tal, deve ter uns 18, 19 anos, pra aprender o meu serviço. Não pra me substituir, mas pra ele aprender um pouquinho, tipo, naquele dia específico ele ficou comigo, no próximo dia foi com outra pessoa, depois com outra, com outra, e cada dia ele aprende um pouquinho de cada setor, pra ele, consequentemente, depois virar um chefe e tal, porque ele tem que saber tudo que cada um ali dentro faz. Então, tô me enrolando muito, ninguém se importa com essas coisas, mas enfim. Enfim, então enquanto eu estava ensinando um serviço pra ele, eu não sei falar japonês fluente, eu já vou falar aqui bem óbvio. Eu não falo japonês fluente, eu falo japonês o suficiente. Eu acho que isso é eu gostei dessa rima, gostei, achei da hora essa definição. Então eu tava trocando ideia com ele, falando sobre o serviço, tipo, ó, você tem que fazer isso aqui nesse horário, daqui a pouco você faz isso aqui de novo, depois você faz isso. Comecei a trocar ideia com ele sobre o serviço em si. Então nós estávamos trocando ideia sobre isso, apenas sobre serviço. Sobre fazer coisas em tal horário, que horário que faz as coisas, como que faz as coisas. E teve um momento que ele perguntou pra mim como que eu sei tanto japonês assim, e como que eu aprendi, se foi difícil e tudo mais. Aí eu meio que falei, meio que só pra jogar um plano de fundo assim, pra dar uma desculpinha pra puxar o assunto. Eu falei que eu aprendi japonês assistindo Super Sentai e Kamen Rider. Eu falei assim, ó, então, eu aprendi japonês assistindo Kamen Rider, Henshin. Aí ele ficou meio surpreso, né, por saber que um brasileiro assiste e gosta de Kamen Rider Super Sentai. Então isso meio que mostra alguma coisa, porque primeiramente, eu falei do nada de Kamen Rider Super Sentai, e ele sabia o que era. E tipo, ele não é um japonês otaku, um japonês que gosta de tokusatsu. Ele é um japonês comum, que saiu da escola agora e tá procurando emprego numa fábrica, tá ligado? E mesmo assim ele conhecia, ele sabia o que era. E o melhor, não apenas conhecia ou sabia o que era, como já tinha assistido várias séries de Kamen Rider. A gente começou a trocar mais ideia, e quanto mais eu falava que eu gostava de Kamen Rider, de Super Sentai, que eu assistia ainda hoje em dia, ele ia ficando mais e mais surpreso, porque pra ele, Kamen Rider Super Sentai é algo que ele via e gostava bastante quando era criança. Ele não sabia nem o nome da série atual de Rider, mesmo tendo nas lojas de brinquedo aqui, estampado Kamen Rider Zero One, Kirameja e tal, ele não fazia a menor ideia, porque ele não ligava, ele passava pela loja e tipo, ignorava. É tipo eu, quando vou na loja e vejo coisa de Gundam, vejo coisa de sei lá, eu falei Gundam porque foi a primeira coisa que eu pensei. Mas tipo, eu não faço a menor ideia de qual é o Gundam atual que passa hoje em dia. Mesmo passando na loja e vendo um monte de Gundam, eu falei, um monte de Gundam, beleza. Não sei o nome, não para pra pensar o nome. Então ele é a mesma coisa, ele não sabe, não faz a menor ideia que o nome do Rider atual era Zero One. Eu falei pra ele, ele começou a perguntar, mas passa Kamen Rider hoje em dia ainda? Qual que é o nome do que tá passando, né? Eu falei, é Kamen Rider Zero One, né, e tal, é a primeira era Reiwa. Ele, que legal, não sabia não. Aí eu perguntei pra ele qual que é o Kamen Rider que ele mais gostava, que ele via quando era criança, ou qual que ele conhecia e tal. Aí ele falou, simplesmente, que o Kamen Rider dele favorito era Kamen Rider Faiz, e de Super Sentai era Abarendia.
Eu, caralho, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível que ele gosta de Abarindia também. Eu quase dei um abraço nele nesse momento, mas o japonês não se abraça, o japonês não se pega, o japonês não se encosta, então eu só falei, é isso aí, Abarindia, mano. E ele não apenas gosta de Kamen Rider Fires, como ele falou que ele ainda tem o belt do Kamen Rider Fires. E quando ele falou que tem o belt, aí eu fiz o gesto do Henshin com o belt, colocando assim na cintura, fazendo um Henshin. Ele ficou tipo, caralho, você realmente conhece o bagulho? Ele ficou muito feliz, mano. Tipo, não feliz, mas ele ficou surpreso, animado, tá ligado? Tipo, como assim? Um brasileiro aqui no Japão, aqui que gosta de Kamen Rider, dos bagulho japonês, tá me tirando, meu irmão? Tá me tirando? E ele falou também que ele gosta bastante de Decade. Perguntou se eu já tinha assistido Decade. Eu falei que ainda não. Ele ficou, mano, você gosta de Kamen Rider, mano? Vi Decade, mano. Vi Decade que é muito bom. Ele falou, mano, um japonês do Japão me falou que Decade é muito bom. Depois que ele falou isso, eu fiquei com muita vontade de assistir, cara. Porque se ele falou, eu tenho que ver, mano. Porque, caralho, nossa senhora. Aí depois que falou de Decade, né, ele perguntou de Super Sentai. Ele falou que ele conhecia a Barendia, gostava também do Madirendia, de Bokendia. E só, ele não era muito ligado em Super Sentai. Mas ele também conhecia Shinkendia. Então eu fiquei meio, cara, mas ele falou a Barendia, a Madirendia, duas séries ali meio antigonas assim. Mas Shinkendia é 2009. A Barendia é 2002. E como... 2003, né? Então como será que ele manja de Shinkendia? Até que eu tava... Esse dia, né? Esses dias atrás, eu tava reassistindo Shinkendia. Tem um momento que surge o Decade na série. E na série do Decade, depois eu entrei lá pra ver, tem o Shinkendia lá. Então ele conhece os Shinkendias por causa do Decade. Não porque ele assistiu a série de Shinkendia, mas por causa que Shinkendia tá no Decade. Então ele fez essa conexão. Porque ele não conhecia as outras. Ele não conhecia Gosseid, não conhecia Gekage, não conhecia Gokide, não conhecia... Tá ligado? Ele conhecia Decade. Como tinha Shinkendia no Decade, ele conhecia o Shinkendia. Então, cara, isso é muito interessante por causa que você pode ver que por mais que o japonês aqui do Japão, ele possa assistir, ele possa entender todas as séries, ele foca no que ele quer, ele só vê de boinha, ele vê ali um Faz, vê ali depois, ele gostava também de Kabuto, né, gostava de Kabuto, ele vê um Kabuto, depois ele vê um Decade e tal, e vê o Shinkendia, mas não vai atrás pra assistir, não é que nem a gente que vê Super Sentai, depois vê Kamen Rider, depois vê Ultraman, ele também não conhecia Ultraman, ponto pra ele, ele conhecia Ultraman, falou que nunca tinha visto, que ele conhecia, óbvio, porque tem na loja aqui, faz parte da cultura. Mas ele nunca tinha assistido, não sabia o nome de nenhum, não sabia nada de Ultraman, tá ligado? Mas foi basicamente isso, cara. Não é por causa que o japonês, ele assistiu quando ele era criança o Faz, que ele vai crescer assistindo todas as séries e vai partir pro Super Sentai e ver todos os Super Sentais, depois vai ver Ultraman e vai virar um japonês super mega hiper viciado em Tokusatsu e vai virar um super Tokuku e tal. Tokuku é uma gíria que você tem que aprender a usar, tipo, Otaku de Tokusatsu, Tokuku. Nossa, agora que eu falei em voz alta foi bem estranho, mas... Enfim, eu também perguntei pra ele se ele conhecia, se ele já tinha assistido Garo, tá ligado? Garo, aquela série lá do bagulhinho dourado e tal. Então, ele falou que a única coisa que ele sabia de Garo era do Pachinko, que tinha aqueles jogos de Pachinko de Garo e tal. Ele na verdade ficou surpreso que existe uma série de Garo. Pra ele era só o Pachinko, era só o game, era só o bagulho de fliperama de Garo, tá ligado? Ele não sabia que tinha uma série. Ele não sabia, mano. E outra coisa que ele também não sabia... mano. Ele assistiu Kabuto, gostava de Kabuto, já ouviu falar do Pachinko de Garo, digamos assim, mas nunca tinha ouvido falar de Ryukendo. Cara, o japonês não conhecia Ryukendo. E quando eu falei pra ele que Ryukendo no Brasil foi muito famoso, fez muito sucesso, porque, né, passou na Rede TV dublado pelo Goku e tal... Ele ficou surpreso por causa que, tipo, ele não conhecia Ryukendo, ele não sabia da existência. Ele perguntou se Ryukendo era o Super Sentai, mano. Ele perguntou se Ryukendo era alguma coisa assim. Eu falei que não, Ryukendo é tipo... Eu falei Metal Hero, mas acho que ele entendeu. Por causa que Metal Hero, eu não sei se é uma gíria que a gente do Brasil inventou, mas ele não entendeu quando eu falei Metal Hero. Aí eu falei que Ryukendo se passou no mesmo ano de Bokendia e Kabuto. Aí ele também ficou meio bugado. Aí não sei se ele ficou bugado porque ele não entendeu o que eu falei, ou porque ele não tá ligado que Bokendia e Kabuto é do mesmo ano. E depois eu falei, né, que Ryukendo é da Tomica Hero. Ele ficou, Tomica. Ele falou, aquela lá que faz carrinho. Tipo, realmente, por causa que a Tomica aqui no Japão faz brinquedos de carrinho. Então, ele só se tocou que Ryukendo é alguma coisa referente à Tomica Hero por causa do nome Tomica. É tipo se eu falasse que a ReHap fez uma série baseada em Pokémon.
Tipo, ReHap, tô ligado, que fica lá que tem brinquedo. É tipo isso, ReHap é o nome de uma loja e Tômica é o nome de uma marca de brinquedo. É que eu não sei se... É que eu não sei nenhuma marca de brinquedo do Brasil, então eu falei ReHap porque é que eu mais tô familiarizado. Mas... Cara, e pra finalizar, mano, uma coisa que eu achei muito interessante e curiosa que ele me falou é que quando a gente tava no assunto Super Sentai e tal, eu falei de Abarendia, que eu já tinha visto a Abarendia 3 vezes, que era a minha favorita e tal, que eu gostava mais de Super Sentai do que Kamen Rider e tal, apesar de conhecer bastante Kamen Rider e tal, e Kamen Rider e Super Sentai. Teve uma hora lá que eu fui lá e perguntei pra ele se ele conhecia Jurendia, sabe? Jurendia, uma série que virou Power Ranger Mighty Morphin. E cara, mano, ele não fez a menor ideia do que é Jurendia. Ele perguntou se Jurendia era uma série antiga. Eu falei que sim. Aí ele perguntou se tinha alguma coisa a ver com Gorendia, que é a primeira série do Super Sentai. Aí eu falei que não. Eu falei, não, Jurendia, a série da época, tipo uma série de dinossauro. Aí ele, Barendia. Eu falei, não, Jurendia, a Kyoryuken Sentai Jurendia. Aí ele ficou meio bugado. Eu falei, a série mais ou menos tipo Dairendia, Kakurendia, Megarendia, Gingaman. E ele ficou... O que é isso que você tá falando aí? Mano, ele não conhecia nenhuma série anterior a Abarendia, mano. Ele conhecia Gaurendia e Temurendia, porque é próximo. Mas ele não conhecia nenhuma série dos anos 90, muito menos dos anos 80. Ele não conhecia nada pra trás do que ele já tinha visto, mano. E isso foi curioso, cara, por causa que... Tipo, o japonês, ele vê a série do ano que ele nasceu, mais ou menos, tipo... Viu a Abarendia, beleza, do que ele tinha, devia ter uns 8 anos. Tipo eu, ou menos. E tal. Depois ele vê as séries pra frente. Eles não vão procurar séries pra trás, tipo a gente, brasileiro, que vê todas as séries, independentemente do ano. Eles veem apenas as séries pra frente da que eles começaram a ver, eu acho. Por causa que ele não conhece... Mano, como ele não conhecia Jurendia, mano? Jurendia é a série lendária de dinossauro. Ela apareceu no filme de Go Busters, lá que tinha o Jurendia, Abarendia, Kyorudia. E mesmo assim ele não conhecia. Jurendia tinha Gokarder, também não tinha, ele não conhecia. Não conhecia Dairendia, não conhecia Kakurendia, não conhecia Karendia, não conhecia nenhuma dos anos 90. Não é que não conhecia de não assistiu. Ele não conhecia de não sabia do que eu estava falando. Ele não reconhecia nenhum nome. Pra ele, Jurendia, Kakurendia, Dairendia e Ryukendo, era... Eu tava inventando esses nomes, ele não fazia a menor ideia do que eu tava falando, velho. Ele não sabia a menor ideia do que eu tava falando. Nossa senhora, fiquei triste. Na verdade não foi triste, fiquei bem curioso, por causa que como assim, mano? Igor, Yosen, sei mais de Super Sentai do que um japonês que mora no Japão. Como assim? Como assim? Aí depois ele também perguntou se eu conhecia Godzilla e Naruto, o que foi bem aleatório, mas... Pelo menos ele conhece Godzilla, né, mano? Pensou um japonês eu conhecer Godzilla, eu ia dar um tapa na cara dele, tá ligado? Falou, ô meu irmão... Bom, então foi isso, pessoal. Esse foi um pouquinho do que eu conversei com o japonês lá sobre Tokusatsu. A gente também conversou sobre games, sobre filmes, sobre outras coisas, mas sobre Tokusatsu em si foi apenas isso, cara. Eu fiquei muito surpreso dele não saber o que significa Ryukendo ou Jurendia, ou sei lá, mano, não saber que o Sentai atual é o Kiramedia e o Zero One. Ele também me perguntou uma hora se eu comecei a falar de build, porque acho que build é maravilhoso. Eu falei de build. Aí ele perguntou se build era o Hydra que tinha escrito na cara aqui as coisas. E, né, vocês sabem que tá escrito na cara é Dio. Eu falei que não. Eu falei, não, eu sei que tem escrito na cara é Dio. O build é a outra. Aí eu mostrei pra ele no meu celularzinho, que tem as fotos dos Kamen Rider. Ele, eu já vi na loja, mas eu não conheço. Ai, enfim, espero que isso tenha sido curiosamente interessante pra vocês, tanto quanto foi pra mim, quando eu conversei com ele e tal. Mas, enfim, é isso, mano. Deixa o like aí, comentem aí o que vocês acharam, o que vocês esperam de um japonês que não sabe o que era o Kendo ou Jurendia. Mas é isso, até mais. E agora eu vou ver de Cage por causa dele, mano, porque ele me influenciou a ver de Cage. Só por ele conhecer e falar que é bom, e eu já me interessei. Então, se for ruim, eu vou bater nele na fábrica, mano. Eu vou chegar na fábrica dele, dar uma porrada nele e falar, ô, mano, você ficou de que era bom e não é não. Vou te dar uma porrada agora. Aí eu vou ser demitido, perder meu dinheiro. Melhor não fazer isso não. Então...